Olá a todos, sejam novamente bem-vindos ao podcast do Outro Lado da Mesa, o câncer de um outro olhar. Estou aqui novamente com meu amigo Juliano, meu parceiro de bancada, e acho que no primeiro episódio nós comentamos muito bem, né, Juliano, quem somos, sim. E acho que nada melhor a gente falar de onde a gente veio. Justamente. E a primeira experiência nossa vivenciada do outro lado da mesa. Do outro lado da mesa, justamente. Eu queria apresentar uma de nossas convidadas, especialmente a dona Maria Zanardo, que para quem ligou o nome ao sobrenome, é minha mãe, é muito importante em tudo em que eu consegui, até onde eu cheguei e até onde eu vou. Eu tenho certeza que eu tenho muito do que ela fez por mim e do que ela faz por mim até hoje. Para mim, uma mulher extremamente guerreira, forte, que ficou viúva aos 49, né, mãe? 49 anos, e resolveu mudar toda a vida dela, de professora em Apucarana, no interior do Paraná, juntar as malinhas dela e vir sozinha morar em Cuiabá e se tornar uma empresária, dona de uma padaria. Parabéns, mãe, por toda essa sua carreira. Obrigada. Acho que a maior coragem dela foi sair do 3 graus para os 40 graus de Cuiabá. Esse não é fácil, não. Obrigado, Maria. Bom, eu vou apresentar a minha mãe, Vânia Cláudia Castiglione, né? É uma pessoa também, o que eu vou falar aqui, né? Senão a gente vai chorar aqui e ainda vai ficar muito emocionado, né? Guerreira também, mãe, né? Não tem muito o que falar nesse sentido, né? Me ajuda em tudo, dá seus conselhos, mesmo que às vezes a gente não goste, mas tá lá e a gente, mesmo não gostando, a gente vai escutar e vai obedecer muitas vezes aí. Conselho de mãe é bom obedecer, né? Bom porque obedecer. Senão você sabe que vai escutar ainda. Eu avisei. E o pior é quando você escuta, eu avisei, você, putz, ela avisou mesmo. É difícil. Mas, nossa, me ajuda muito, me ajudou muito, me ajuda muito, vai me ajudar muito no futuro. Tá curtindo agora o neto, o primeiro neto, que é o meu filho aí, o Benício. Tenho certeza que tá muito orgulhosa disso. Orgulhosa da gente fazer esse podcast aqui. E agradeço minha mãe, Dona Maria, por participar, por ter essa disponibilidade aqui, de compartilhar as experiências que nós vamos fazer aqui nesse podcast. Vamos lá. Gostaria que as senhoras se apresentassem. Dona Maria. Não, uma de cada vez. Por favor. E aí, bom dia, boa tarde a todos. Meu nome é Vânia Boa Cláudia. noite. Boa noite. Meu nome é Vânia Cláudia Castiglione. Muito orgulho de vocês, muito feliz terem começado. Falo sempre para Giuliano isso. Tô assim radiante com essa amizade, com esse projeto novo de vocês. Desejo todo sucesso, toda sorte do mundo. Orgulho do meu filho, orgulho de tudo que ele se tornou, orgulho da profissão que abraçou, sempre preocupada porque a oncologia é muito pesada, sempre muito preocupada porque eu sei que ele acaba sofrendo junto com os pacientes e isso me preocupava muito a princípio, mas hoje em dia eu vejo o homem que ele formou, a carreira que ele abraçou e estou muito feliz com isso. Esse podcast do outro lado da mesa é de extrema importância, porque a parte técnica todos os médicos já sabem, se qualificam, mas o outro lado da mesa, nós pacientes, como o Dr. Gabriel me trata, agradeço muito, do outro lado, o que a população precisa saber, o que nós passamos, o que a família passa, por onde esse sofrimento vai, todas as nossas ansiedades, e isso é importante expor, porque todo mundo passa. E não é só o paciente oncológico, a família passa junto. E o apoio do médico, a confiança no médico, isso é muito importante, e de toda uma equipe multidisciplinar, como vocês já falaram. Então, eu acho que esse olhar é um cuidado a mais com o paciente de vocês. Eles vão se sentir acolhidos, abraçados, e sabem que vocês dois são excelentes profissionais, humanos, que estão em busca não só do tratamento e da cura, como também de abraçar esse paciente, falar, nós estamos aqui por você,
Nós estamos aqui para que vocês possam estar melhor, para que se a gente não atingir a cura, mas o caminho não vai ser um caminho tão difícil, um caminho tão árduo, tão sofrido. A gente está aqui. Então isso é muito. Eu, olha, acho maravilhoso esse início de projeto. Câncer não espera, o câncer dói, o câncer destrói emocionalmente a gente. Então, agradeço e fico muito feliz de estar aqui participando nessa manhã com vocês. Obrigada. Mãe, conta um pouquinho pra gente quem é a senhora. Opa. Sou Maria Zanardo, mãe do Dr. Gabriel Zanardo, e junto com um amigo dele aqui, o Gil. Então, Mãe, fica tranquila. Expõe suas emoções. Vai ser difícil hoje não derramarmos lágrimas aqui. Gabriel é uma pessoa assim, muito dedicada desde criança. Desde criança ele pensava em ser médico, fazer medicina. E onde que foi que ele... Meu Deus do céu, não vou conseguir, Gabriel. Vou tentar te ajudar um pouquinho, mãe. Hoje a gente tem aqui com a gente como a gente disse, duas pessoas fantásticas que viveram a dona Vânia como paciente oncológica, onde eu recebi uma missão muito árdua do meu amigo, uma responsabilidade muito grande quando eu recebi a sua mensagem falando assim, minha mãe precisa de tratamento e não tem outra pessoa a não ser você para tratar dela. E isso para mim foi uma responsabilidade muito grande, mas um ato de reconhecimento muito, muito importante. Acho que ali a gente começou também a nossa amizade. E a minha mãe, ela não teve o diagnóstico de câncer, mas ela conviveu muito perto com duas pessoas importantes na vida dela que tiveram câncer. Mãe, lá em 1985, quando a avó Florinda, sua sogra, eu tinha 2 anos, ela teve o diagnóstico de câncer de colo de útero. Como que foi para vocês receber esse diagnóstico? Foi muito difícil na época, né? Porque na época a gente achava que não tinha solução, como não teve mesmo, né? A solução, que a medicina agora está assim, mais avançada, na época foi muito doloroso mesmo. A família, ela recebe isso de uma forma... É um baque, né? A paciente, se eu não me engano, eu lembro muito pouco, né, da história, eu tenho mais relatos, obviamente eu não lembro da história, mas o diagnóstico me pareceu, foi sangramento, e aí foi pro diagnóstico, e até o momento que o médico disse que ela estava com câncer de colo de útero. A gente aqui a gente passa por muita dessa dificuldade. O tratamento hoje é com radioterapia, né, Juliano? Basicamente com químio, dependendo do estadiamento clínico. E muitos pacientes têm que vir do interior para cá. É árduo. E como que é? Apesar de ser uma distância curta, a Apucarana não tem. A Apucarana agora começou com centro de oncologia e na época não tinha. E como que era, mãe? Essa ida para... Eu não me lembro onde a avó fez. Essa ida para outra cidade diariamente para fazer o tratamento. Então, aí ela começou a ir para Londrina, no médico lá, e... Estou passada. Fica tranquila, pode... Vou esquecendo, eu perguntei na hora. Não se preocupe. Então, aí ela começou a ir para Londrina, fazer o tratamento dela, e começou com cobalto, que naquela época não era chamado cobalto, o tratamento que ela fez. Aí todo dia, foi assim 1 mês seguido, todo dia levava ela para fazer o cobalto. Aí ela ficou mais ou menos 2 anos, teve intervalo, fez novamente de 1 mês. Depois de 2 anos ela acabou falecendo, porque não teve como a cura dela, sabe? E no seu modo de ver, mãe, para quem o cobaltoterapia é a radioterapia de hoje em dia. Antigamente era um material radioativo que era colocado na sala e irradiava o paciente
Hoje nós temos outras tecnologias, a radioterapia é uma outra máquina, é ligada na tomada, enquanto ela está desligada ela não emite mais radiação, Graças a Deus evoluiu, né? muito, muito. Mas peguei cobaltoterapia na residência em Brasília, capital do país. E isso traz muitos danos, porque não tinha uma área para irradiar. E acho que o relato mais que eu lembro, assim, depois de outras conversas, era o quanto a avó sofreu no seu final de vida, muito pela sequela da cobaltoterapia que foi feita, né? Foi. Judiava muito o cobalto, deixava ela mal pra caramba. Isso Faça. escutando o relato de vocês, pela experiência que eu passei, e a coisa evoluiu muito, graças a Deus, né? A medicina evoluiu muito. Se fosse nos dias de hoje, ela não teria sofrido tudo isso, porque a radioterapia eu fiz 30 sessões, e não é fácil fazer 30 sessões de rádio, mas sempre com a fé. Eu sou católica e sempre na fé de Deus. E entrava para minha rádio uma equipe maravilhosa, e eu fazia minha oração, entrava e falava: meu Deus, esses raios são para me curar. E os efeitos foram os mínimos possíveis. Então, assim, se fosse hoje, né, a evolução da medicina, graças a Deus, evoluiu, ela não teria sofrido tudo isso, né? Que como você falou, Gabriel, é específico, né? Hoje em dia você irradia uma área menor, específica, né? Então, é muito bom essa evolução. Espero que um dia se encontre a cura para tudo isso, né? Para não ter mais essa doença que se alastra no corpo da gente, e é uma coisa incontrolável. Você não tem controle sobre isso. Então, espero que um dia chegue realmente ter um comprimido que você tome e mate tudo sem nenhum efeito colateral, né? Seria o Seria ideal, né? ideal, Seria né? muito bom. Ideal. E eu acho que a família da senhora, Dona Maria, deve ter sofrido junto com a sua sogra, Junto. né? Uhum. Porque toda essa situação, eu imagino que destrói todos os familiares, vendo uma pessoa amada passar por toda aquela situação e não poder fazer nada. E nos últimos, perto dela falecer, ela estava só com Dolantina, tomando Dolantina. Meu Deus, uma dor terrível, então. E a gente poder contextualizar algumas coisas, nós estamos falando de 1985. Sim. Não existia SUS. Não. Era INAMPS, era- ENPS, eu não lembro qual que era o nome acho que nessa era- época, mas SUS não existia nessa época. O SUS já é de 89, se eu não me engano. É, se a não me lei falha. 88, né? E Alguma coisa era assim. era Era o recurso INAMPS, privado. Era recurso privado. E não era barato na época. E, Como não é hoje, mas também. e deve ser muito complicado você ver seu recurso se esvaindo E a pessoa não melhorar, e, pelo contrário, ela piorar. a pessoa piorar. Não é fácil, não. E a senhora sentiu o quê quando a senhora via toda essa situação? Ela se apegou muito a mim, sabe? Então eu tinha que estar ali dando força, tudo, sabe? Por perto, assim, dela, sabe? Ela- Aí, quando a gente ficava assim, sozinha e tal, a gente não queria nem estar comentando perto dela, só quando estava sós, que aí a gente comentava. Sofremos demais. E ela tinha uma fé que ela ia melhorar, que ela ia ficar bem, toda, coitada, mas não deu, não. Mas a fé sustentou ela, né? Com certeza. Porque a fé, Deus sustenta a gente nesses momentos. Então, ameniza. Mas para a família não foi fácil, Não foi. né? Não é nem um pouco. Nem um pouco. Não é nem um pouco. Passei por isso aí há 4 anos, né? Vai fazer 5, né? Mas, mãe, conta como é que foi. Não vou adiantar a história, mas como é que a senhora fazia os exames, o rastreio? Como é que foi a Eu questão do sempre diagnóstico? fui muito cuidadosa com minha saúde. Então, eu sempre fiz meus exames anuais com a minha ginecologista, apesar de ter outros problemas de saúde, mas eu sempre mantive o meu controle. E foi uma surpresa muito grande para mim, porque na nossa família não tem ninguém com diagnóstico de câncer de mama. E nem meus avós, minha família tem problemas cardíacos, mas não de câncer. E foi uma surpresa muito grande, porque
eu faço meus exames. Eu tinha feito um ultrassom em setembro. Aí, quando eu fui fazer, veio a pandemia, minha ginecologista tinha desmarcado, eu consegui com uma amiga marcar os exames, porque eu falei, eu tenho que fazer, é época de fazer, porque a cada um ano eles liberam, Uhum. é época de fazer. Aí fui fazer, quando a moça fez a minha mamografia, ela falou, tem alguma coisa aí. Eu falei, alguma coisa o quê? Ela falou, tá com alguma coisa na tua mama esquerda. Eu falei, ah, então tá, vamos fazer o exame. Fiz o exame, peguei o resultado, fui para casa. Aí, nesse meio tempo, eu pedi para marcar com uma outra ginecologista, amiga de Débora, porque a minha não estava podendo atender. Levei os exames, ela falou assim: ah, eu vou pedir uma ressonância. E foi quando eu fiz a ressonância, Sim. cheguei em casa com a ressonância, Mariana, estava aqui da residência, de férias, deixa eu ver a ressonância. Eu nem me atentei que era Birrades 4. Eu nem li o resultado da ressonância. Estava tão acostumada a ser Birrades 2 a vida inteira que eu nem importei em olhar. E a Mariana olhou e falou: não, Vânia, tem alguma coisa aqui. Foi quando ela falou com você para fazer a biópsia. Uhum. E eu nem, não, não é câncer, não é isso. É alguma coisa, um nódulo, né? Mama densa, essas coisas. Quando começou todo o meu tormento. Aí fiz a biópsia, nem estava preocupada com o resultado. Aí quando você me deu o resultado, para mim foi um baque. Foi difícil eu dar o diagnóstico pra minha mãe, né? Então, foi difícil achar um momento, né? Porque eu sabia, já tinha um dia que eu sabia, e eu, do sofrimento pra saber como é que eu vou falar, o que que eu vou falar, porque, né, Gabriel, nós passamos isso no consultório, mas assim, é o momento que o paciente vai lá no consultório, ele vai entender, ele sabe o que tá passando, né? Eu acho que foi um pouco mais difícil porque, assim, minha mãe não esperava, ninguém esperava. Foi em casa, foi uma coisa um pouco diferente do habitual que nós passamos, né? E Então, acho que quando o paciente vai no nosso consultório, ele está em busca de uma opinião técnica. sim, sim. Obviamente, ao longo do tempo, você vai gerando um vínculo com o Vínculo. paciente, mas naquela primeira consulta, ele está em busca de uma opinião técnica. E a gente normalmente não conhece o paciente, a gente vai conhecer ele naquela consulta. Justamente. E ali fica muito fácil, entre aspas, É. separar o Do profissional pessoal. do emocional. Não tem como separar o Não, profissional do emocional quando a gente está falando da mãe. não, é impossível, não tem como. Eu recebi a notícia, foi difícil, passei uns 3 dias. Falei com as minhas irmãs, não conseguia dormir, e aquele desespero, eu vou morrer, eu vou morrer. Aí eu pensava, eu tenho tanta coisa para fazer da minha vida, eu tenho tanto projeto para desenvolver, eu quero ver meus filhos casados, a vida sendo construída, quero ver meus netos, e aquilo me deu um desespero porque eu achei que era uma finitude, que eu ia morrer ali. E aí eu passei esses 3 dias, medicação para ficar melhor, medicação para ficar melhor, psiquiatra e isso e aquilo, fazendo exame, correndo com os exames, corre dali, pede para um, os médicos sempre me ajudando, fazendo, abrindo exceção, abrindo horário e me atendendo. Aí eu parei e falei, Deus, por que comigo? Por que comigo? O que foi que eu fiz para ter isso? E a resposta não vinha, não vinha. Eu falava assim, eu rezo, eu peço. Eu não sou uma pessoa ruim. O que eu fiz para ter isso? Sabe? É um questionamento que você fala. Aí depois eu parei e falei, bom, se Deus mandou, vamos enfrentar, vamos encarar. Levanta dessa cama e vamos fazer o que tem para fazer. É cirurgia, vamos para cirurgia. É radioterapia, quimioterapia. E se ele me deu esse fardo, eu vou vencer esse fardo. E levantei e continuei minha vida. Não é fácil. Fiz a cirurgia, o No Juliano meio da sabe, no pandemia, né? meio da pandemia, em É. 2020, o doutor me operou, a equipe foi maravilhosa, toda a minha assistência foi muito. Nossa, eu tenho assim uma gratidão enorme a todos os médicos. E em plena pandemia, o pau torando na pandemia, eu com medo de pegar Covid dentro do hospital, fui para casa, minha família inteira, não posso falar um A, todos os meus familiares.
É apoio, é reza, é oração, é terço, vai visitar, vai ver, é mensagem de apoio. A minha radioterapia, minhas amigas, você tá bem? Como é que você tá? Tudo bem? Vamos, vamos, vamos. E eu fui. Terminou, eu falei, eu quero trabalhar. Eu não parei o meu trabalho. Nem na pandemia, eu sou dentista. Eu sou funcionária pública, eu não parei o meu trabalho. Porque se eu parasse o meu trabalho naquele momento, eu ia me afundar. E o trabalho, ele me dá a condição de não ficar pensando naquela situação. E isso foi, eu acho que, uma tábua de salvação, junto com a fé, junto com os tratamentos, junto com os apoios. A família sempre junta, os meus filhos, meu marido, toda a equipe junta, meus irmãos, meus cunhados, minhas cunhadas, agradeço a todos, meus amigos, agradeço, corrente de oração. Mas eu fui para o meu trabalho. Então, assim, aquilo me tirou da mesmice do câncer. Eu estava apta a voltar, porque eu não estava, graças a Deus, com pouquíssimas sequelas, né? Fora um braço, assim, dificuldade de movimentar. E o trabalho foi para mim um bálsamo. Fui desenvolvendo minhas atividades no horário que eu estava lá e não pensava. Não pensava. E isso foi muito gratificante. Continuei trabalhando, continuei o tratamento com o senhor. Com o Com o senhor. senhor doutor É, Gabriel. você vê só. Continuei lutando, sempre pedindo a cada exame que isso se eliminasse do meu corpo. Peço até hoje, ainda estou em tratamento. Então, o meu lado de cá é esse. O meu depoimento é esse. É a fé em Deus, o apoio da equipe médica, o apoio familiar. Que se a gente não tiver a família junto, a senhora foi o pilar da sua sogra. E meu pilar foi meu filho, meu marido, meus filhos, meu marido, minhas noras, e meus irmãos que me apoiaram, meus cunhados, todos. Que era reunião de fazer terço, era tudo junto. Então isso foi... Estou conseguindo vencer a cada exame, né? Essa trilha minha. Nem vou falar de sofrimento, vou falar para vocês, eu fui abençoada. Abençoada em tudo. Então Deus me deu, vamos encarar, vamos embora, porque a vida tá aí e vamos tentar vencer e vamos viver até quando Deus der. E até lá, seguindo meus planos, vendo meus netos que eu sou apaixonada, vendo meus filhos crescerem e formarem famílias. Isso é um alento e feliz que vocês querem ver o outro lado. Não só da família, como de todos os seus pacientes. Eu já volto contigo, mãe. Dona Vânia, acho que o que a senhora passou é o que a gente vê, é aquele momento do que eu fiz, né? Não há, assim, a gente tem que, acho que é uma ideia tirar o câncer de que ele não é um castigo, é uma coisa que aconteceu, independente do que a gente faça, de bem ou de bom, que a gente se cuidar. E o ponto da senhora fazer os exames rotineiramente foi o que nos proporcionou fazer o diagnóstico de uma forma precoce. Com certeza. O tumor era inicial, não precisou fazer quimioterapia, fez a cirurgia, radioterapia, hoje a senhora está em bloqueio hormonal, deve estar, se eu não me engano, deve estar por acabar já, né? Estamos muito próximo do quinto ano. Mas, de toda forma, isso traz uma mudança como mulher. Traz. Cirurgia na mama, bloqueio hormonal, que tira um pouquinho que a mulher tem de produção de estrogênio e progesterona, como mulher. Muda a sua vida. Muda a sua vida porque você olha para sua mama e fala, meu Deus, ficou feia. Aí você fala, quer reconstruir? Não. Não mexo mais a minha mão. Mas aquilo é uma coisa que te incomoda. Mas eu não tenho desejo, apesar de incomodar, de fazer uma cirurgia reparadora. Eu não quero nunca mais mexer aí. Ponto. A medicação muda a sua vida. Muda a sua vida sexual, muda a sua vida, o seu psicológico, porque te dá irritabilidade, te dá todo sintoma de uma menopausa precoce, mas um pouquinho mais. E isso muda. Você tem que procurar, que eu tenho feito, tentado me adaptar a toda essa situação, muda teu peso, né? Adaptar a sua situação e procurar a ajuda de outros profissionais, como ginecologista, para psiquiatria, para você se estabilizar. Eu
tô coberta com essa ajuda. Mas muda a sua vida como pessoa. E outra, muda a sua visão de vida. Não só o seu físico muda, como a sua visão de vida. Hoje em dia eu me importo muito menos com pequenas coisas. Deixa, gente, vamos ser felizes, vamos fazer o que tem para fazer. Vamos ser felizes, larga a mão disso aí. Isso aí já foi. Então muda a sua visão de vida. Você não se atém mais a tão coisas que antigamente eu ficava pegando o pé. Hoje em dia, o que é? Vamos tomar vinho, vamos reunir, vamos estar junto, vamos viajar junto, vamos receber os amigos. Isso mudou. Porque antes eu era mais recatada. Hoje em dia eu quero mais abraçar o mundo. Acho que essa oportunidade que algumas dificuldades, não só o câncer, acho que algumas dificuldades que acontecem na nossa vida, essa oportunidade de aprendizado, de mudar a forma como a gente está olhando o problema ou com a forma como a gente olhava a vida, talvez esse seja a chave principal. Não é fácil, não é fácil você aprender com aquilo de ruim que está acontecendo na sua vida e você conseguir tirar um crescimento para a sua vida. Sim. Daquilo. Não é fácil. E talvez acho que isso seja o que a gente está tentando criar com essa nossa conversa, né, Gil? Né? E uma coisa que a minha mãe falou que eu acho muito importante e que eu passo para os meus pacientes, muito assim, vou parar de trabalhar, faça sua atividade laboral, o que você tiver que fazer, continue, porque acho que isso vai ser muito que vai te ajudar a passar por esse momento. Porque realmente eu acho que você ficar enclausurado em casa, você vai acabar só pensando nisso, só na questão do tratamento e não vai ter um escape, uma fuga. Então, aos meus pacientes, eu acho que você também fala isso, que se você conseguir, com o tratamento, manter o mais próximo da sua rotina antes do diagnóstico, melhor. Acho que é a melhor coisa. E sempre coisa deixar claro, né, que é o mais próximo do normal, né? Porque próximo do normal. Para quem está em tratamento, não é muito fácil. Não é. Só queria voltar agora com a dona Maria e tocar num assunto, acho que ela tá mais calma agora. Acho que é mais sensível para nós, e esse eu vivi, esse eu participei de perto, foi quando, em 2004, né, mãe? Essa data é ruim. Nós tivemos o diagnóstico que o pai estava com algum problema. Muito parecido àquela dificuldade da pandemia, naquela época nós tivemos a dificuldade do carnaval. Não sei se você acha que se lembra muito melhor do que eu, porque você viveu. Como é que foi, mãe? Pela primeira vez você vê seu marido reclamando de alguma coisa, que era aquele amortecimento na perna dele, que a gente achava que era da prótese de quadril, e depois ele acordar à noite com uma dor nas costas, pela primeira vez ele olhar para você e falar, pela primeira vez em 25 anos de casado, ele olhar para você e falar, eu preciso ir para o hospital. Então, foi muito difícil na época. Até hoje, né, a gente voltando lá atrás, o sentimento vem. Zé Mário começou com uma dor nas costas e nós não achávamos o diagnóstico. E o Gabriel estudando em Curitiba. Eu não queria comentar com ele, não queria falar nada com ele. Nesse momento eu estava em Curitiba, no primeiro ano de faculdade, e a Melissa morava fora, né? Você estava só você e o pai. E quando os dois saíram, ele tinha terminado de falar, agora, nós começamos nós dois sozinhos, agora nós vamos ficar de novo nós dois sozinhos, né? Passou uns 2 meses, ele começou com dor nas costas, aí levava para um médico, falava que era... falava uma coisa, levava no outro, falava outra. Até que nós chegamos num médico que ele mandou fazer uma tomografia. Na tomografia veio que ele estava com câncer de pulmão. Aí eu desabei, né? Desabei e ao mesmo tempo tinha que dar força para ele não ficar nervoso e tal, mas foi muito difícil mesmo, sabe? Aí começou com o tratamento, com a biópsia, né, Gabriel? A gente não achava médico disponível para atender, porque estava no recesso do carnaval. A biópsia para pulmão até hoje em dia é difícil. Ele tinha um linfonodo em cima da clavícula. Os linfonodos são pequenas ínguas.
e acabou fazendo a biópsia por esse linfonodo. Mas você tá caminhando como se todo fosse muito rápido. E nesse momento, acho que a gente teve um aprendizado muito, muito bom com o pai. Eu cheguei para passar o feriado em Apucarana, eu fui de ônibus, minha mãe foi me buscar na rodoviária, e a gente morava numa rua marginal, uma avenida, e tinha uma pracinha. Ela parou o carro naquela pracinha e falou: eu preciso te contar algo muito difícil. E como o problema até então do meu pai era na perna, eu falo, na minha cabeça ele vai ter que amputar a perna, né? Uma trombose, alguma coisa. E minha mãe, com dificuldade de falar, ela acabou falando assim: seu pai tá com câncer de pulmão. Na verdade era suspeita, né? Mas precisava só da biópsia para confirmar. Naquele dia eu chorei, porque na minha cabeça, como um mero estudante de medicina do primeiro ano, que a gente não sabe absolutamente nada de medicina, muito menos de oncologia, na minha cabeça eu ouvi da minha mãe: seu pai vai morrer. E eu chorei de uma forma copiosamente. Eu cheguei em casa, abracei ele, chorei, não conseguia falar com ninguém. Acho que eu chorei, sem brincadeira nenhuma, Juliano, umas 2 horas, assim, sem conseguir parar. A hora que eu terminei de chorar, ele virou pra mim e falou assim: você já chorou tudo o que você tinha que chorar? Cara, eu enxuguei minha lágrima e falei: já. Ele falou: então agora parou e vamos focar no que eu preciso fazer. De certa forma, aquilo ali foi uma lição pra gente. Falou: pronto, ele tá pronto. Sim. Mãe, e você? Como foi passar por isso? Eu tô contando mais do que você, mãe. Ai, foi muito... Nós tínhamos acabado de fazer 25 anos de casados. A gente vivia assim muito bem, tendo Gabriel, Melissa, tudo. E descobri que não acreditava. Até falava para o médico assim: não, eu não vou levar ele no oncologista, eu vou levar ele no pneumologista. Aí o médico falou assim: Maria, não é o oncologista que você tem que levar. Aí minha ficha caiu. Quando minha ficha caiu, eu falei: meu pai do céu. Aí eu sentindo aquela dor, mas eu queria ajudar de uma forma, né? Ajudar ele de uma forma para ver se ele não caísse assim muito, né? Ficasse muito descaído e tal. E foi muito difícil mesmo. Aí começamos a fazer o tratamento. O pai fez o diagnóstico já com metástase cerebral, né, mãe? Ele começou o tratamento com a radioterapia de crânio, né? E foi assim, e ele tinha força assim para eu vou sarar. Não sei que estágio que está meu câncer, mas o estágio dele já era avançado, a gente não comentava, né? E foi assim. E a importância da estrutura familiar. O pai não queria que a Melissa soubesse de longe, né? Mas como é que eu tava na faculdade, eu também não ajudava, não conseguiria ajudar de muita forma, porque eu precisava terminar aquilo, como eu fui terminar a faculdade por honra ao meu pai, que me viu pelo menos entrar na faculdade. Mas e o apoio familiar, mãe? Como é que você se sentiu acolhida pela sua família, pela família do pai? Foi muito bem acolhida na época. Todo mundo tentava me ajudar a Zé Mário, tudo. Mas foi bem preciosa a ajuda deles. Mãe, e uma curiosidade assim que a gente pode ter, e eu tenho muito e gosto muito de falar disso. O pai acabou morrendo com 3 meses do diagnóstico, né? Ele foi na noite do dia 4 para o dia 5 de junho. Eu, por coincidência, fui para Apucarana naquele dia. Você ia trabalhar na festa junina do colégio, onde você era professora.
eu acabei embarcando para Apucarana para ficar com ele à noite, né, enquanto você fosse trabalhar na festa junina. O ônibus passava pela frente de casa e a hora que o ônibus passou eu vi todas as luzes de casa acesas e um monte de carro lá em casa. Eu não sabia que meu pai estava internado, eu não sabia que ele tinha sido internado, porque eu estava no ônibus. E naquela madrugada mesmo ele acabou falecendo. Ele teve uma complicação pós-quimioterapia, que na época era muito mal conduzida, com a neutropenia febril, e era muito fácil, Juliano, um paciente oncológico chegar no hospital, é oncológico mesmo, não precisa fazer muita coisa, né? Ainda temos que lutar muito com isso. Essa é uma luta nossa árdua aí nos hospitais. E meu pai acabou falecendo naquela madrugada. Eu tinha pego prova final, acabei voltando no domingo para fazer prova naquela semana. Graças a Deus, e acho que por intercessão do meu pai, eu passei. Passei. Consegui voltar para a missa de sétimo dia dele ainda. Mas a nossa vida precisava seguir em frente. Eu tinha 5 anos de faculdade pela frente ainda. E você tinha menos de 50 anos. Isso em 2004. 3 meses com diagnóstico. Só contextualizando, minha mãe tinha perdido a mãe dela na véspera do Natal do ano anterior. Em fevereiro ela descobriu o câncer do meu pai. Em junho meu pai morreu. E em 2006, um neto chegando, Melissa grávida. E você falou muito bem claro para mim, eu estou muito nova e eu preciso recomeçar. Da onde você tirou força para pegar sua mala, andar 1.400 quilômetros, chegar em Cuiabá e reconstruir sua vida sozinha? Acho que foi um momento assim de ficar analisando o que eu vou ficar fazendo aqui. Um convite para vir para cá. Aí eu decidi, falei assim, eu vou mudar minha vida, vou procurar buscar uma profissão, alguma coisa diferente, tudo. Aí acabei vindo embora aqui para Cuiabá. Aonde que chegou aqui, acho que Deus me deu tanta força, tanta fé que eu tenho em Deus, que Ele me proporcionou a eu ficar aqui em Cuiabá. Mãe, você está muito mais objetiva do que eu. Mas ela tá emocionada. eu sei que para você mexer em tudo isso não é fácil. Falar do meu pai até hoje é muito marcante para você. Sei que você seguiu a sua vida, você construiu, hoje eu não tenho nenhum pudor em falar isso. Você é uma empresária de sucesso, você chegou sem conhecer nada, você comprou uma padaria num bairro, uma padaria pequena, mas você quadriplicou o funcionamento dessa padaria em pouco tempo. Você tem a padaria até hoje. Para quem quiser conhecer, a Delis Maria no Copa 1000. Mas você nunca deixou de lado essa história do meu pai. Acho que eu posso dizer que você é apaixonada por ele até hoje. Com certeza. E admiro isso. E parabenizo você pela sua força de você ter conseguido olhar de outra forma a dificuldade que a vida te deu e você conseguir crescer. Porque foi graças a seu crescimento que eu consegui estar aqui hoje. Porque conseguiu crescer também, né? Porque, querendo ou não, a gente precisa de recurso financeiro para terminar a faculdade. Com certeza. E quando o pai faleceu, ele era o arrimo. Mas minha mãe foi ser o varão da nossa família. Sim. Então, Juliana, algumas considerações, algum questionamento? Tirando que fez eu até chorar aqui hoje, mas... Não, cara, acho que esse episódio foi... A gente completou o objetivo, é o que a gente queria fazer, porque nós, como os médicos oncologistas, muitos oncologistas não passaram por isso, não tem essa vivência. Não estou criticando, acho que porque tem a questão técnica e pode passar por isso,
Mas o nosso objetivo é porque nós que passamos, como oncologista, a gente queria passar isso para a população, o que nós sofremos, o que nossos familiares sofreram. E o meu não foi o motivo de fazer oncologia, né? Porque minha mãe foi quando eu terminei a residência, primeiro ano aqui, quer dizer, primeiros 6 meses em Cuiabá de volta, a gente fez o diagnóstico da minha mãe. Mas isso só reforçou a minha vontade de fazer oncologia, né? E eu acho que o objetivo foi cumprido porque a gente conseguiu mostrar para as pessoas toda essa passagem, toda essa experiência, a questão do diagnóstico dentro da família, o apoio que nós podemos dar para a família, né? Nós como oncologistas clínicos, não é toda família que tem esse privilégio, querendo ou não, porque a gente consegue dar um apoio técnico e emocional, psicológico. Admirado a sua mãe, essa questão da força dela, de vir com 50 anos. Eu não sei se eu teria essa força. Eu com 41 não tô. Essa força tô de mais mudar acomodado. do lugar, vir sem conhecer, pegar algo novo, mudar de profissão nessa idade é uma coisa muito difícil e muito interessante, admirável. Pô, minha mãe, abrir isso que a minha mãe tá falando aqui é uma coisa. Agradeço por elas abrirem isso aqui, porque não é uma coisa nas suas fácil. Mexer nas suas feridas não é fácil. Apresentar isso, né? E eu acho que é legal apresentar isso para todo mundo, porque eles não estão sozinhos. Também Exato. tem gente que passou por isso. Exato. E também começar a quebrar estereótipos, né? Justamente. Primeiro estereótipo que acho que a gente pode quebrar e tentar quebrar cada vez mais é que o médico é aquela pessoa fria, né? Quantas vezes você já ouviu que o médico é a pessoa fria, o médico é aquele o que não tem fé, o que não acredita em Deus e também tentar tirar o estereótipo do câncer ser aquela doença inominável, aquela doença que eu não falo, aquela doença ruim, e poder trazer com mais suavidade, sem romantizar, mas que a gente pode lutar contra o câncer, a gente pode encontrar força, apoio familiar, apoio no médico, e que a gente também já, de certa forma, já esteve do outro lado. Eu acho até interessante porque, assim, eu falo da minha mãe para os meus pacientes, principalmente as pacientes minhas com câncer de mama, eu falo. E até hoje tem muitos que perguntam, e como tá sua mãe? Porque ela quer saber também se tá bem. Porque eu acho que muitas das minhas pacientes pegam força na história que eu conto da minha mãe. Então, assim, isso daqui vai ampliar, porque não vai ser apenas a história que eu conto no consultório, mas vai ser a história que vai ser ampliada e outras pacientes também vão poder ter essa força. Dona Vânia, alguma consideração final, alguma mensagem que queira deixar? Difícil nessa hora, mas eu desejo sucesso ao podcast e certeza que a prevenção é sempre o melhor remédio. Com certeza. Então, em todos os sentidos, se previna sempre, faça seus exames e procure sempre assistência de médicos maravilhosos como vocês. E toda a equipe, né? Pra falar, né? Tô igual sua mãe agora. Não tomou conta. Eu não saio nada. Sai sim, Dona Maria. Sai sim, amiga. Sai. Nós somos mulheres guerreiras. Eu na minha forma, ela na forma dela e todo paciente que luta com qualquer tipo de doença, não só o câncer, né? São pessoas guerreiras que têm que ter foco no tratamento, fé em Deus, que é a primeira coisa, e que para todo problema tem uma luz no final do túnel, sabe? Tem que enfrentar de frente e agradecer a Deus por tudo e seguir. Seguir porque essa é a nossa vida. É isso aí. Eu sinto que eu tô seguindo. E tô seguindo com dignidade, com fé, com o coração cheio de alegria. E desejo que todos os pacientes que passem por vocês sintam isso que eu sinto. A confiança, a fé que tudo vai melhorar e a esperança, que é o principal, tá? Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui e contem comigo para tudo que vocês precisarem. Obrigado. Obrigado. Dona Maria, alguma consideração final? Obrigada por eu estar aqui com vocês hoje e que vocês tenham sucesso nessa nova etapa de vocês
e que tudo dê certo. Obrigado. Obrigado. Queria agradecer mais uma vez a parceria do Dr. Juliano, agradecer as nossas convidadas, agradecer a vocês que nos escutam, nos assistem, pedir para que nos sigam, sinalizem, curtam e que nos ajude a montar novas pautas que sejam interessantes para todos vocês. Um grande abraço, até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Até a próxima.